Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos falar agora de equação da reta, tá? Então veja só, o que a gente precisa para construir uma equação da reta? Então, dado uma reta R aqui no espaço, para eu determinar a equação dessa reta, eu vou precisar conhecer um ponto dessa reta e um vetor paralelo a essa reta, certo? Que é o que a gente chama de vetor diretor dessa reta. É um vetor paralelo à reta. Então a gente precisa de desses dois elementos para conseguir construir a equação da reta. Então, seja esse ponto A, um ponto da reta que eu conheço as suas coordenadas. Então eu vou dizer que as coordenadas desse ponto A serão x1, y e z1. E seja esse vetor V um vetor que é paralelo à reta R, e o vetor V ele vai ter aí coordenadas que eu vou dizer que é A, B e C. Então veja só, para determinar a equação da reta, a ideia é basicamente o seguinte: se você disser que um ponto P pertence a essa reta, se eu pegar um ponto P aqui, qualquer um ponto P genérico de coordenadas x, y, z. X, y, z pode ser qualquer valor aqui. O ponto P está sobre a reta. Então, se o ponto P pertence a essa reta, a conclusão que a gente tira é que o vetor AP ele é paralelo ao vetor V, não é verdade? Então, pelas definições de paralelismo que a gente conhece lá de vetor, esses dois vetores eles estarão sobre a mesma reta, né? O vetor V, eu posso pegar um vetor representante do vetor V aqui e colocar aqui sobre essa reta, ou a própria definição, seja lá como você queira imaginar o fato de AP ser paralelo a V, a gente sempre vai chegar a essa conclusão aqui, tá certo? Que o vetor AP ele é paralelo ao vetor V que estava lá definido. O vetor V, quem é o vetor V? É um vetor que é paralelo à reta R. Como AP é um vetor que está sobre a reta R, está na direção da reta R, tá certo? Então esse vetor AP ele vai ser paralelo ao vetor V. Se o vetor AP é paralelo ao vetor V, qual é a conclusão que a gente tira disso? Quando dois vetores são paralelos, a gente já viu que um é múltiplo do outro. Então a gente vai concluir que o vetor AP ele é igual a um t vezes v, tá certo? Um vetor é múltiplo de outro, então o vetor AP é igual a um t, sendo esse t, né, um número real, t pertencente aos reais. T é um número aí, uma constante. Então, se o vetor AP é igual a t vezes v, a gente pode escrever essa expressão desse jeito aqui, ó. Eu posso escrever como AP, a gente sabe que é P menos A, então isso aqui vai ficar P menos A igual a T vezes V. E por último, a gente vai ter que P é igual a mais T vezes V. Bem, a gente tira dessa expressão aqui a seguinte notação, né? Como eu sei as coordenadas de P, perdão, eu não sei, P é um valor genérico, né? Como P tem coordenadas x, y, z, A tem coordenadas x1, y e z1, e V tem coordenadas A, B e C, então isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. E aí, escrevendo dessa forma, com as coordenadas de cada elemento aí, a gente pode tirar a seguinte conclusão, né? A gente pode tirar aqui dessa expressão, a gente pode tirar três equações que seriam x vai ser igual a x1 mais t vezes a, né? Pela lógica de soma de coordenadas, isso aqui, se eu estou dizendo que esse terno vai ser igual a esse terno todo aqui, né? Eu tenho uma soma de ternos ordenados, então isso aqui vai ficar x1 mais ta, depois y mais tb, e depois z1 mais tc. E como eu estou dizendo que esses ternos do lado esquerdo é igual aos ternos do lado direito, então a gente vai concluir que o primeiro terno daqui, que é x, tem que ser igual ao primeiro terno do lado direito, que no caso seria x1 mais at, t vezes a. A mesma lógica para o y e para o z. E aí a gente tem essas três equações, e essas três equações é o que a gente chama na geometria de equações paramétricas da reta. Tá bom? Então, a primeira equação que a gente está conhecendo aqui agora, no contexto de equação da reta, são as equações que a gente chama de equação paramétrica. E aí, nesse contexto, a gente pode imaginar um exemplo, né? Então, digamos que eu chego para você
e dou um ponto A pertencente a uma reta R, tá? Tal que esse ponto A tem coordenadas 1, 2 e 3. E aí eu lhe dou também um vetor V que é paralelo a essa reta R, tal que esse vetor V tem coordenadas, sei lá, -1, 3 e 1. E aí, se eu quero determinar a equação dessa reta R, basta eu pegar um ponto qualquer, de coordenadas qualquer nessa reta R, pertencente a essa reta R, e aí fazer essas conclusões, né? Então, o x daqui tem que ser igual ao x do ponto mais a vezes t. Depois o y tem que ser igual ao y do ponto mais b vezes t. Vocês não precisam memorizar essa fórmula aqui. É sempre ideal que a gente construa todo esse procedimento até chegar a essas equações aqui. Você pode chegar nas equações direto, mas é ideal que você tente fazer esse processo de construção até chegar a essas equações. Então, se a gente fizer o processo, né, que seria concluir que o vetor AP ele é paralelo ao vetor V, e o vetor AP sendo paralelo ao vetor V, a gente sabe que AP é igual a T vezes V. E daqui a gente vai concluir que P menos A é igual a T vezes o V. Esse T aí sendo um número real, né? E aí fazendo as devidas substituições, né? Fazendo as devidas substituições. Aliás, ajeitando ainda aqui, fazendo P igual a A mais TV, a gente vai ter que XYZ vai ser igual ao A, que é 1, 2 e 3, ó, 1, 2 e 3, mais T vezes V, que no caso seria T vezes menos 1, 3 e 1. E aí, portanto, a gente vai ficar, fazendo as continhas aqui, a gente vai ficar com x igual a 1 menos t, y igual a 2 mais 3t e z igual a 3 mais 1t. E aí eu tenho as minhas equações paramétricas da reta, né? À medida que o parâmetro ele for variando, observa, à medida que eu disser o valor do t, eu vou conseguir determinar quais são os pontos que pertencem a essa reta. T é um número real, ele fica variando. E aí, à medida que o t for variando, se o t for 2, quais são os pontos que pertencem a essa reta? Se o t for 5, quais são os pontos que pertencem a essa reta? E à medida que o t vai variando, você consegue determinar todos os pontos que pertencem a essa reta. Então, para cada t, eu vou ter um determinado ponto específico. Mas aí observe que essa relação ela é bionívoca, né? No caso, se para cada t eu tenho um ponto específico, observe que cada ponto específico vai ter um determinado t, tá bom? E aqui estamos com a nossa primeira equação da reta, que seria a equação paramétrica. Agora vamos trabalhar com os outros tipos de equações. Bem, pessoal, um outro tipo de equação que existe no contexto de equações da reta seriam as equações simétricas, né? E o que seriam as equações simétricas? É quando a gente isola o parâmetro. Então, quando eu isolo esse t aqui, em cada equação dessa, né, a gente vai ter o seguinte, tá bom? Então, na primeira equação, a gente vai ficar com t igual a. Observe que, se eu isolar o t, eu terei essa expressão aqui, ó, x menos x1 sobre a, né? O x1 vai para o outro lado e o a que está multiplicando passa a dividir. A mesma coisa eu vou ter ali na segunda equação. Se eu isolar o t, eu vou ter que t é igual a y menos y1 sobre b. E se eu isolar o t na terceira equação, eu vou ficar com t igual a z menos z1 sobre c. E aí, como o t ele é o mesmo para todas as equações, né, a gente pode igualar isso aqui e ficar com essa expressão aqui. Eu posso ficar com x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b, que é igual a z menos z1 sobre c. Aí está. E isso aqui me dá as equações simétricas, tá bom? Então, se a gente olhar o exemplo anterior, tá certo? Digamos, o exemplo 1 anterior, onde a gente viu que as equações paramétricas da reta que foi dada foi a seguinte: x igual a 1 menos t, y
igual a 2 mais 3t e z igual a 3 mais t. Então, da equação paramétrica, a gente consegue chegar na equação simétrica, bastando para isso isolar os parâmetros. Então, se eu isolar o parâmetro aqui, tá? Então, por exemplo, nessa primeira equação aqui, se eu isolar o parâmetro, a gente vai ficar com t igual ao quê? Para aí para pensar, a gente vai ter que t vai ser igual a 1 menos x. Na segunda equação, a gente vai ficar com t igual ao quê? Para aí para pensar, a gente vai ter que t vai ser igual a y menos 2 sobre 3. E na terceira equação, a gente vai ficar com t igual a z menos 3. E aí, montando a equação simétrica, a gente vai ter o seguinte, ó, vai ter 1 menos x igual a y menos 2 sobre 3 e tudo isso igual a z menos 3. Pronto, então essa estrutura é o que a gente chama de equação simétrica da reta. A equação simétrica, os seus denominadores nos fornecem as coordenadas do vetor diretor. Então, quando a gente tem essa expressão aqui, ó, isso aqui é a expressão geral de uma equação simétrica. Para escrever uma equação simétrica, a gente precisa das coordenadas do ponto, de um ponto conhecido, como foi explicado logo no início, e no denominador a gente tem as coordenadas do vetor. Então, para eu montar a equação simétrica, eu posso ou memorizar esse procedimento ou não precisa memorizar essa forma. Basta continuar lá do início da conclusão, que é o fato de que para montar uma equação você precisa de um ponto e um vetor diretor e disso tudo você constrói. Você constrói as equações paramétricas, das equações paramétricas você constrói as equações simétricas. Você pode montar a equação simétrica de cara, digamos que eu lhe dou lá os pontos, né? Perceba que se a gente for deixar isso aqui no formato que está aqui, né? X menos x1y menos y1 e z menos z1, isso aqui ficaria assim, ó. Eu teria que trocar a ordem entre 1 e menos x. Isso aqui poderia ser escrito como sendo x menos 1 sobre menos 1. Então, primeiro está vendo a variável, tá certo? Desconhecida. Aí aqui vai ficar com y menos 2 sobre 3. E aqui vai ficar com z menos 3 sobre 1. E aí, quando eu deixo ela nesse formato, eu consigo dizer aqui no denominador as coordenadas do vetor diretor. Certo? No formato anterior eu não conseguiria dizer isso, mas agora nesse formato aqui eu consigo dizer as coordenadas do vetor diretor. Um dos vetores, existem vários, né? Mas um dos vetores diretores dessa reta seria menos 1, 3 e 1. E esse ponto aqui, ó, que é menos 1, perdão, que é 1, 2 e 3, porque na fórmula tem um menos, esse menos é da forma, tá? Então os pontos são 1, 2 e 3, é um ponto conhecido da reta. Então digamos que eu chegue para você e lhe dê simplesmente um ponto de coordenadas A igual a 1, 2, 3, como eu dei no primeiro exemplo, e lhe dê um vetor diretor de coordenadas menos 1, 3 e 1. Aí você quer montar a equação simétrica. Seguindo a fórmula, isso aqui, ó, indo direto pelo caminho da fórmula, né, sem determinar as equações paramétricas, isso ficaria simplesmente x menos o x1, que é o x do ponto, x menos 1, aí sobre menos 1. Isso aqui igual a y menos y1. Aí o y1 é o y do ponto, né, então ficaria y menos 2 sobre 3. E depois z menos 3 sobre 1. Aí aqui eu estou com minha equação na forma simétrica. Aí está. Perceba que tanto a equação paramétrica quanto a equação simétrica, apesar de eu ter explicado aqui para o R3, mas ela também vale para o R2, tá certo? Então basta imaginar uma situação em que você tem o ponto A de coordenadas 1 e 2 e um vetor diretor paralelo à reta que passa por esse ponto A, né, porque por um ponto A vai passar infinitas retas, né? Por um ponto passam infinitas retas, mas eu quero a reta que tem a direção desse vetor aqui, que seria o vetor de coordenadas menos 1 e 3. E aí, na hora de eu determinar a equação dessa reta, eu faço o mesmo procedimento, né? Pego um ponto P pertencente a essa reta de coordenadas XY. Isso aqui eu estou no contexto de R2. E aí faço aquele mesmo procedimento. Se a gente for utilizar é,
a forma, né? Você pode fazer o caminho da forma direta ou pode fazer todo aquele passo a passo, que é dizer que o vetor AP é paralelo ao vetor V e que daqui você conclui que P menos A é igual a T vezes V, e aí você conclui que P é igual a mais TV, e aí você monta a equação, né? O x do P é igual ao x do A mais T vezes o x do V. Então, o x do P, que seria x, vai ser igual ao x do A, que é igual a 1, mais o parâmetro vezes o x do V. O x do V é menos 1, então ficaria T vezes menos 1, portanto, menos T aqui. E o y, mesmo esqueminha, né? O y de P é igual ao y do A, que é 2, e T vezes o y do V, que é 3. Então, seria mais 3t. Ficaria dessa forma aqui. Né? Que seria só as duas primeiras equações da situação anterior. Estou usando os mesmos valores. E aí a gente tem essa expressão aqui. Tá vendo? Essa expressão aqui representa a equação paramétrica no contexto do R2. Aí se você quer as equações simétricas, faz o mesmo esqueminha, isola o T aí e vai chegar na equação simétrica. No caso do R2, a equação simétrica, a gente acaba chegando... A gente pode montar a equação simétrica. Ó, vamos montar aqui a equação simétrica, né? Ó, vai ser apenas, se a gente utilizar o que a gente já fez, vai ser apenas essa parte aqui, né? Porque se a gente isolar o t, a gente vai ficar com 1 menos x. Se a gente isolar o t aqui, vai ficar com y menos 2 sobre 3. E aí eu vou ficar só com essa parte aqui, ó, que foi a parte do R3 anterior. A gente fica só com essa expressão. Aí essa expressão, ó, 1 menos x igual a y menos 2 sobre 3, e eu deixando ela no seu formato, x menos 1 sobre menos 1 igual a y menos 2 sobre 3. Para quem não entendeu por que eu estou colocando esse menos 1, é porque eu estou trocando a posição aqui. Ó, aqui era 1 positivo e x negativo. Aí na parte de baixo o x está positivo e 1 está negativo. Então estou trocando, né? Estou mudando a relação entre os componentes da expressão. E aí, como eu estou trocando o sinal, para eu trocar o sinal, eu estou dividindo por menos 1. Porque se eu pegar essa expressão aqui e dividir por menos 1, eu volto para a expressão de cima. Essa é a sacada. O x dividido por menos 1 dá menos x, e menos 1 dividido por menos 1 vai dar mais 1, que é essa expressão que aqui está. Tá bom? E aí eu posso deixar nesse formato, que aqui eu vou ter a equação simétrica, só que aqui se a gente desenvolver e fizer meios pelos extremos, a gente vai chegar na equação reduzida do R2, certo? Que é aquela equação em que a gente isola o y, né? Então, digamos que eu faça meios pelos extremos, eu vou ficar com, fazendo as devidas continhas, a gente vai ficar com 3x menos 3 igual a menos y mais 2, e aí, ó, isso aqui é um x, tá? E aí, trocando de lado, a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó. A gente vai ficar com y igual a 5 menos 3x. E isso aqui seria a equação reduzida no contexto de R2, né? O que é a equação reduzida? É quando ela está no formato y igual a um ax mais b. E o que é esse a e o que é esse b? Bem, esse a é o número que multiplica o x, né? O b é o termo independente, e aqui essa equação está no formato ax mais b. Ó. A é o número que multiplica o x e b é o termo independente. Bem, eu paro esse vídeo aqui e no próximo a gente vê alguns exemplos.